Oi, pessoal. Um prazer ter vocês aqui em mais um evento do Transmission, dessa vez uma oficina. Essa oficina que a gente está trazendo em parceria com a Politize é uma oficina de comunicação não violenta. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vocês me dizem se está aparecendo tudo certinho, por favor. Estão vendo? Sim. Sim, mas não tá a tela cheia. Ah, só um minutinho. E agora? Tá a tela cheia? Não. Espera aí. Eu dei um zoom aqui, deu para eu poder ver certinho. Eu e o Gilvan, a gente testou isso a tarde inteira. Na hora não funciona. E agora, gente? Não? Tá aparecendo Não. a tela preta ainda? Não, tá Não, aparecendo. não tá aparecendo Não tela tá preta. Tá aparecendo a tela cheia ou não? Não. Ela tá reduzida. Peraí, Mostrando gente. a planner do aplicativo. Vamos conversando aqui um pouquinho, rapidinho, deixa eu arrumar lá. Ah, peraí, gente, acho que agora vai estar. E agora? Sim, Com a tela cheia, bonitona? tá. Sim, volta uma tela. Isso, agora tá na primeira. Tá. Espera só um minutinho. É a primeira vez que eu estou fazendo uma reunião e apresentando, gente. Então, tenha um pouquinho de paciência. É a primeira vez que eu estou apresentando uma oficina também, ainda mais da Politize, que é uma coisa nova para mim, né? A Politize, como eu estava falando mais cedo para vocês, é uma organização da sociedade civil que busca trazer educação política para jovens do Brasil, da classe do ensino médio. Então, esse trabalho é um trabalho bem bacana, vocês podem acompanhar no Instagram, eles estão fazendo bastante coisa legal aqui. Bom, então, a oficina de comunicação não violenta. A comunicação não violenta foi um termo criado pelo psicólogo Marshall B. Rosenberg, que escreveu o livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Peraí, gente. Bom, esse é o programa de embaixadores da Politize, que eu faço parte. Eu sou uma multiplicadora, que vou estar promovendo esse tipo de eventos para a sociedade. Ariel Luiz, vocês já conhecem, 43 anos, eu sou mulher trans, eu faço parte do espectro autista, para quem não sabe. Eu sou produtora cultural também há mais de 20 anos, desde sempre engajada na luta de direitos humanos, com foco na sociedade, na comunidade LGBT. Desde 1997, né, quando eu fui uma drag queen, uma das primeiras da cidade, e produzia meus próprios shows e eventos, isso com 19 anos, em 1997. E agora sou multiplicadora Politize. Então, assim, quem quiser compartilhar, tirar uma fotinha, um print, e quiser marcar, eu faço política com a hashtag, e marcar o @_Politize no Instagram, está convidado, tá bom?
Eu não estou vendo vocês, então vocês me respondem, por favor. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, tá perfeito. Ó, essa é a Ju, minha convidada especial, a Juliane Caldeira, é pedagoga social, multiplicadora politiza, eu coloquei 2 vezes, ó. A Ju, a gente se conheceu durante as atividades, né, do Politize. Ela é de Campo Grande, Ju? Não, do Grande, Pantanal. Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Gilvan falou que é do Pantanal, porque a Ju falou da novela, mas... É pertinho, é 100 quilômetros. O dia que vocês quiserem conhecer, podem vir, que aqui a gente vai fazer uma festa. Tem Bonito também, tem vários lugares lindos. Aqui pertinho de casa, 20 quilômetros, tem uma cachoeira maravilhosa, que quando eu quero espairecer, vou para lá. Ai, que maravilha, que saudade de cachoeira. É verdade. Gente, a Ju, ela é incrível, tá? Desde sempre ela se mostrou interessada no projeto Transmission, falou para as amigas dela. Então, assim, uma pessoa aliade, né? Então, é com muito prazer que eu recebo a Ju aqui para me ajudar nesse momento. Ju, qualquer coisa você pode me interromper também, por favor, tá? Você é minha convidada especial, viu? Bom, gente, falando um pouquinho mais da Politize, né? Uma organização da sociedade civil que forma e gera cidadãos conscientes, comprometidos com a democracia, levando a educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, eles têm uma plataforma com milhares de conteúdos didáticos, fala sobre a organização do Estado, enfim, todas as ações relacionadas à política, né? E a missão deles é levar essa educação e formar lideranças cidadãs para resolver problemas políticos do Brasil. O programa Embaixadores Politize já tem mais de 3.000 multiplicadores, já tem 80 embaixadas. As embaixadas são lugares, né, onde existem multiplicadores nas cidades, né? Então, vocês podem ver no mapinha, onde tem um pezinho aí, tem uma embaixada. E já tem mais de 50 líderes do Politize, que é o topo ali do programa, né? São os multiplicadores, os embaixadores e as embaixadas e os líderes. Então, assim, o Politize não tem partido político, ele é apartidário, mas se posiciona a favor da democracia. Então, eu não acredito que existe uma posição neutra, né? Porque se posicionar de forma neutra é se posicionar. Então, o Politize ele tem essa veia de apoiar a democracia, o sistema democrático. Bom, nessa hora aqui a gente pode tirar uma fotinha, mas eu vou deixar para a gente tirar no final, porque senão eu tenho que sair, voltar e pode dar problema aqui. No finalzinho a gente liga a câmera e tira a fotinha. Mas alguém quer falar alguma coisa até aqui? Eu gostaria de contar com a participação de vocês. Carlos, que não falou ainda, fala um pouquinho o que você está achando até aqui. Ninguém? Então, bora lá. Bom, a comunicação não violenta, né? Como eu disse para vocês, é uma teoria criada por um psicólogo que acredita que é possível a gente debater evitando o embate, né? Evitando o confronto. Ela se baseia em habilidade de linguagem, comunicação, que fortalecem a capacidade de continuarmos seres humanos, mesmo em condições adversas, ou seja, a gente como ser humano, a gente pode conversar, a gente pode chegar num ponto em comum, sem precisar ir para a briga, né? Bom, aí pensando em política, né? Eu quero saber de vocês, meninas do Transmission, principalmente, se vocês conversam sobre política,
e se é difícil essa conversa, se vocês conseguem ter uma conversa sobre política com alguém. O Carlos está com a mão levantada. Eu não estou vendo, Carlos, pode falar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todas. Prazer conhecer vocês aí. Sou amigo da Diana. Recentemente conheci ela. Muito obrigado por Estão estar aqui. Sim, a gente Foi um está te ouvindo. prazer assim, saber mais de vocês, tal. Poder entender mais esse universo, né? Eu não entendo ainda praticamente nada. Então, ela me convidou hoje para poder estar assistindo aqui e tal, para conhecer mais, né? Carlos, qual universo você está falando? O universo da transexualidade ou da política? Da transexualidade. Então, Ai, assim, que bacana. Seja bem-vindo. é muito interessante, tal. Dá uma Gostei olhadinha, muito. dá uma olhadinha depois no nosso Instagram, no nosso YouTube. A gente está com bastante conteúdo lá. Só Sim. sobre transexualidade, tá bom? Eu cheguei até a assistir alguns vídeos de vocês lá, tá? Foi muito Ai, interessante. Então, assim, passei mesmo aqui para dar uma boa noite e, como você tinha me falado para me falar alguma coisa, Ai, que bom. aí, Obrigada, Carlos. prazer imenso, tá, gente? Você vai continuar com a gente até o final? Acredito que sim, mas Ai. se não der, eu vou ir até onde eu consigo ir. Porque Tá bom, vai ficar bom, Carlos. Aguenta aí um pouquinho que vai ficar melhor. eu Agora é vou só ter uma que introdução. trabalhar um pouquinho agora, fazer algumas Aham. coisas, mas o máximo que eu conseguir, eu vou ficar, tá? Maravilha. Gente, Gente, muito obrigado. fala, querido, desculpa. Não, então só quero agradecer vocês aí por estar me recebendo, então, é isso. Maravilha. Gente, então, o pulo do gato da CNV, né, é quando a gente começa a observar sem julgar, né, que é o primeiro passo. Quando alguém age, o que a gente acha interessante, o que não é tão interessante, a gente não tem esse pensamento, a gente só escuta. Então, perguntando para as meninas, mais uma vez, gente, alguém me fala alguma coisa? Como que é a conversa sobre política? Vocês fazem isso? Conversam com alguém sobre política? Então, eu vou falar porque eu tenho compromisso 8h30, aí eu vou começar falando para participar mais do quanto eu puder. Tá bom, meu bem. Então, eu converso política geralmente com meus irmãos, com os meus pais. Política é uma coisa bem presente, assim, no meu convívio familiar. A gente sempre conversa, a gente sempre dialoga o máximo possível. Mas eu sinto que para alguns membros, assim, que são mais, como que eu posso dizer, mais conservadores, é mais difícil escutar uma opinião mais, como que eu posso dizer? Diferente da deles. Isso, uma opinião diferente da deles. Então, é um pouco complicado de conversar com algumas pessoas, sejam familiares, sejam de fora, que têm uma opinião diferente. E então, eu sinto que também... Pode falar, desculpa. E eu sinto também pelo fato de parecer que pelo fato da gente ser trans, parece que a nossa fala é um pouco marginalizada também, sabe? Como se a gente fosse inferiorizada, como se a gente não entendesse sobre o que a gente estivesse falando, ou como se a gente quisesse chamar a atenção e que não tem nada a ver. Então, para esses grupos da sociedade é um pouco mais complicado de se ter esse diálogo, digamos assim, para a gente chegar a um consenso. Mas a política é uma coisa que eu acho que tem que estar presente, sim, independente das pessoas acharem ou não a nossa fala válida ou não válida, a gente tem que falar sim, a gente tem que se impor sim, porque é aí que conta, né? O mundo é feito de política, então a gente precisa sim falar sobre política. É isso aí, né, Luísa? Nós pessoas trans, o nosso próprio corpo é um ato político, né? É um ato de rebeldia com o sistema cis-heteronormativo. Então, a gente tem que saber do que a gente é capaz. E essa oficina é justamente sobre isso, é sobre como ter uma conversa saudável,
com essas pessoas que discordam da gente, né? Então, alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? É muito difícil ter uma conversa saudável com alguém que discorda da gente nesse sentido, porque a pessoa logo parte para baixaria. Tipo, na última eleição, eu não tive coragem de pôr meu pé para fora de casa para votar no segundo turno. Eu fiquei com muito medo. Na época eu morava no setor Bueno, tanta gente de camiseta preta com a foto do capiroto estampado. Todo mundo sabe quem é o capiroto, né? Gente, eu fiquei com medo de descer. Eu falei, não, acabou, é ele, já ganhou. Eu não tenho coragem de sair de casa para votar. Nossa, sim, total. E foi só ladeira abaixo, né, gente? Todo mundo tá vendo aí como é que tá. Sim, Só que 4 anos depois, a minha paciência para esse tipo de pessoa também esgotou muito, porque a pessoa, nossa, dura muito pouco. E a gente está exausto de ficar explicando para as pessoas, etc. Então, essa aula vai ser muito importante para mim. Sim, na verdade, o desafio da comunicação não violenta é exatamente esse: é você, em primeiro lugar, evitar o combate, né? Evitar um atrito. Então, é sobre isso que a gente vai estar trazendo aqui mais para frente. Vocês vão ter um pouco mais de artifícios, né, para usar quando precisar, entendeu? Então, bora lá. 41% dos brasileiros e das brasileiras não se importam com o regime político do país. Esse é um dado do Latino Barômetro, que faz esse tipo de pesquisa sobre política. Então, o que mostra aqui? Que quase a metade dos brasileiros não está nem aí para o que está acontecendo no país. 9% dos brasileiros e brasileiras estão satisfeitos com a democracia. A democracia é esse sistema que a gente vive, né? O Brasil é um país de democracia, feito de democracia. O contrário da democracia seria o quê? Uma autocracia, né? A autocracia é um regime de ditadura. Então, se 9% dos brasileiros estão satisfeitos com a democracia, 91,9% não estão. Gostariam de um outro sistema, uma monarquia, algo que seja... Oi. Oi, Ju. Não, minha filha. Ah, tá bom. Então, para vocês verem como a coisa é grave aqui, né? E como a gente tem que estar preparado, principalmente a gente que tem esse corpo político, quando a gente for abordada para falar sobre algum tema nesse sentido, saber com quem que a gente está lidando, em que ambiente que a gente está. 66% dos brasileiros não apoiam a democracia. Então, se 9% está satisfeito, 66% não apoia de forma alguma. Então, esse dado é de 2018, eu acredito que tenha mudado, que se Deus quiser, a gente vai ver isso no final do ano, uma mudança no posicionamento desses brasileiros, que como Gilvan, vão começar a se importar com o futuro do país. Bom, 17% dos brasileiros acreditam que o Brasil é, de fato, uma democracia, né? O que é a democracia, gente? Democracia é quando você tem direito a ter sua opinião, o outro tem a opinião dele, e todo mundo resolve junto por um bem comum, né? O povo se une, né? A sociedade se une, os representantes que a gente escolhe se unem para decidir sobre uma coisa que é pelo bem comum das pessoas. Bom, mas apenas 4% dos brasileiros confiam nos outros. Ou seja, nós somos um país de gente desconfiada, né? Que não é fácil acreditar e é difícil mesmo, de tantos regimes que a gente passou, de tantas pessoas que estiveram no poder, que nos decepcionaram, fica difícil de acreditar mesmo, até nas pessoas à nossa volta, porque
posicionamento, né, político é diferente, o posicionamento de entendimento sobre a nossa vida e a vida deles é diferente. Então, como que a gente pode discutir política de forma saudável, né? A Luísa comentou que ela tem essa dificuldade com algumas pessoas. Eu queria saber se... Diana, me fala aí, meu bem, você tem alguma... já teve algum problema de falar sobre política? Sim, sim, muitos, né? Eu acredito que é muito nítida essa questão de que o seu pensamento não vai ser, e normalmente não vai ser mesmo, penetrado pelas pessoas, e você sempre vai ser contestado dentro desse cenário de que você não tem validade para argumento dentro do espectro da política. Então, a política, ela enxerga a gente literalmente como um grão de areia dentro de um processo muito mais gigante, e que os nossos ideais, as nossas necessidades, as nossas questões de sobrevivência normalmente não são acatadas, e a gente é literalmente negligenciada, né? Então eu sinto muito isso, que a linguagem para as pessoas e de política de modo geral é uma linguagem muito difícil de ser penetrada nas pessoas, que elas literalmente têm ideais e que só os dela, enfim, egocentrismo e egoísmo no modo de se dizer. Esse é o objetivo da gente estar aqui, esse é o objetivo da Politize, de trazer a política para todo mundo, né? Como estratégia. É bom a gente pensar também que política é diferente de políticos, né? A política é esse conjunto de... Como que eu posso dizer, Ju? Você quer me dar um help aqui? Esqueci o conceito de política. A política é tudo aquilo que permeia a nossa vida, Uhum. né? A gente tem uma posição política a partir do momento em que a gente emite uma opinião e também não emite, né? A nossa vida, a gente tem que entender que partimos de um lugar de fala, e esse lugar de fala, ele é permeado por uma cultura, e nossa cultura, ela transmite valores, né? Então, esses valores são aqueles que permitem que nós tenhamos posições de tomar decisão. E aí, quando a gente pensa assim, neutralidade, não existe a neutralidade. Não existe a neutralidade na ciência, não existe a neutralidade em opiniões, não existe a neutralidade na política, né? Quando alguém se posiciona neutro, né, como já dizia Desmond Tutu, se a gente não se posiciona em favor do oprimido, a gente está no lugar de opressor. Isso também Paulo Freire falava, e a Bell Hooks também é uma autora que também fala sobre isso. Outra situação que é importante a gente descrever é sobre essa situação de confiança. Embora 4% da população brasileira ela confie uma nas outras, a gente tem uma necessidade de confiança, porque a gente faz parte de uma teia, de relações interconectadas. Então, nós todos somos nossos próprios algozes e, ao mesmo tempo, nós também ferimos e temos necessidade do outro. E tudo isso tem relação com o lugar de onde a gente fala, né? O lugar de fala das pessoas é o lugar de onde a gente vem, da onde a gente está enxergando, né? Nesse sentido, todos nós temos lugar de fala, porque a gente fala de um lugar. Eu sou a Juliane e eu não sou trans, eu não sou uma mulher trans, eu sou uma mulher cis e venho aqui hoje ouvi-las a partir do meu lugar de fala, que eu sou uma mulher, eu sou pobre, vim de uma família pobre e trabalhei com políticas públicas desde o meu início, desde os 18 anos eu trabalho com políticas públicas, trabalhei na Secretaria de Assistência Social aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu tive acesso à fundação dos conselhos, né? E aí aqui tem um lugar chamado Centro de Combate à Homofobia,
que foi quando eu comecei a ter acesso ao mundo. Então, eu parto desse lugar para falar com vocês. Então, eu carrego uma ideologia, eu carrego uma posição. Então, a política, ela trata desse tipo de situação, diferente de partidarismo. É isso que dá aquele bug, né? A gente está falando de política, mas a gente não está falando de partidos. Quando a gente trata de partidos, a gente pessoaliza. Então, a política é aquilo que permeia a sociedade e o partido seria aquilo partiu. É algo pessoal. Gente, tá vendo tanto que Você, ela é maravilhosa? você concorda que, apesar de não... Por exemplo, eu também não sou trans, sou homem gay, cis, enfim, falei tudo errado, mas é isso, sou homem gay, cis. Você concorda que, apesar de não estarmos no nosso lugar de fala, a gente pode defender as minorias e tudo mais? Deu para entender bem a pergunta? Eu não só concordo, como é um posicionamento que eu sempre utilizo, porque, na verdade, a gente não está no lugar de fala de uma pessoa trans, mas a gente está no lugar de fala de uma pessoa que presenciou algo que pode ser uma violência, que pode ser uma discriminação, que não deixa de ser uma violência, né? Mas a gente parte do nosso lugar. Qual é o meu lugar? Eu sou uma mulher, e sendo trans ou não, é uma mulher, e também é uma pessoa, e qualquer pessoa, ela tem que ser levada em consideração como pessoa, né? Como pessoa humana. Então, independentemente de cis, trans, negro, branco, amarelo, índio, a gente tem esse dever, né? A gente tem o dever de ser antirracista, anti-homofóbico, antifascista, se a gente quiser viver numa sociedade democrática que permeie essas relações interconectadas. Agora, se a gente parte de um lugar em que acreditamos que a sociedade deva ser partida, então nós entraríamos com uma tendência fascistoide, né? Então não teríamos nem que estar aqui. É isso aí, Ju. Gente, ela é maravilhosa, por isso que eu convidei ela. Super engajada, realmente. Bom, voltando aqui, então, pessoal, como que a gente pode discutir política de maneira saudável, né? É a premissa que parte da comunicação não violenta, a primeira premissa é compreender e aceitar a pluralidade de ideias e pensamentos. É igual quando a Ju está falando do lugar de fala dela, né? Que é a realidade dela, onde ela vive, né? O que permeia ela. Então, quando a gente vai entrar numa conversa e a gente quer ter uma comunicação não violenta, a gente começa a tentar entender de onde vem aquilo que aquela pessoa está falando. Às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas ao conversar com uma pessoa mais idosa, explicar a questão da transexualidade, a pessoa não entende o que a gente está falando, os termos que a gente usa, e aí isso não é motivo da gente brigar com essa pessoa, tentar enfiar a goela abaixo dela, o que a gente pensa. Então, assim, a gente começa a perceber que as pessoas são únicas, cada uma tem a sua própria vivência, cada uma vem de um lugar, e de lá, né, vem esses pensamentos, como a Ju disse, que ela trabalhou desde os 18 anos, engajada na política, e se ela não tivesse, será que ela estaria aqui hoje? Será que ela seria essa pessoa que está falando com vocês aqui? Sabe, a Diana é uma pessoa, tem a história dela, o contexto social que ela vive, a Carla é outra, um outro contexto, Regina outra, Ariel outra, Gilvan outro, Carlos outro. Então, nós somos plurais, né? Nós somos diversos, né? Que é uma palavra que a gente gosta de usar, e plurais, tanto em ideias quanto em pensamentos, né? Bom, quando você vai... Como que você busca essa pluralidade, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de política, né?
que é favorável? O mais importante é a gente saber do que a gente está falando. Isso é o mais importante. Então, quando você reconhece que o mundo é plural, que existem várias coisas, quando você vai entrar numa discussão ou numa conversa, é importante você se colocar no lugar do outro, entender a realidade dele e entender, né, tanto que coisas favoráveis àquilo que você está discutindo, quanto outros tipos de argumentos que são contrários ao que você acredita, né? A gente está abordando aqui, o Gilvan falou, a Ju falou um pouco também de partidarismo, do Ronque Fussa, como é que é o nome que o Gilvan falou? Do Capiroto. Capiroto. Ronque Fussa. Sabe um argumento que eu aprendi, gente? Eu falo para a pessoa, vai no supermercado, vai lá, tenta comprar o que você comprava antes, com dinheiro, tenta comprar com R$ 100 a compra que você fazia antes para ver o que vai dar. É um ótimo argumento, derruba a pessoa na hora, ela vai falar o quê? Sim. O Gilvan está defendendo o ponto de vista dele, né? Mas se tivesse alguém que é a favor do capiroto, ele ia estar defendendo o ponto de vista dele também. Ia falar, que eu não sei nem o que eu posso dizer enfim, para defender, né? Mas ia Eu falar acho que a pessoa não ia falar nada. Entendeu? Não tem como defender. A pessoa, ela simplesmente não vai ter argumento. Esse tipo de pessoa que hoje ainda continua defendendo, ela não vai mudar o pensamento dela, entende? Uhum. Então, tem situações que, às vezes, colocar nossa comunicação não violenta dentro do saco e sair é a melhor coisa que a gente faz. Sim. Verdade. Concordo plenamente com a Ju. Mas se a gente tiver numa situação que a gente for obrigado a se posicionar, né? No caso de uma campanha política, por exemplo, um debate, no caso de alguém que venha discutir políticas públicas com vocês, né? Enfim, vai chegar num momento que vocês vão ter que se argumentar num lugar que talvez vocês não fariam se tivessem oportunidade. Então, a comunicação não violenta serve para isso também, entendeu? É da gente conseguir, talvez, depende, eu acredito que você consiga colocar na cabeça da pessoa uma outra forma de pensar também, sabe? Eu comecei a aplicar a comunicação não violenta, o Gil sabe, e ele começou a perceber que eu comecei a conversar e a argumentar de forma diferente, né? É claro que não são temas tão sensíveis como regime militar, aborto, lava-jato, mas da nossa própria convivência, vocês podem evitar brigas, evitar conflitos mesmo, tá? Com a comunicação não violenta. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na pluralidade, entender de onde que aquela pessoa vem, quais são as razões dela pensar daquela forma, para tentar chegar aqui, ó. Né? Aqui ele tá falando sobre exemplos, né? Quando a gente vai falar de regime militar, né? E aí a gente está numa discussão, por exemplo, é bom a gente saber como que é nos outros países. É bom a gente saber do que a gente está falando para não falar besteira. Então, se for entrar numa discussão, só abre a boca quando tiver certeza, como diria aquela personagem. Né? A mesma coisa para drogas, armas, regime político. É sempre bom você comparar lados opostos, países diferentes. E isso tem a ver com a pluralidade, tanto de cultura, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Alguém ia falar alguma coisa? Gente, mas se a pessoa vier falar para mim assim, e na Venezuela? Vai para Cuba. O que eu falo? Eu falo para a pessoa, não, meu país é aqui, eu moro aqui. O que eu falo? Eu queria entender. Bom, Então, fala, Ju.
Pode falar, fala, Ariel, depois eu complemento. Não, se a pessoa vier falar, vai para Cuba, né? Como que é em Cuba e tal, primeiro você tem que entender por que que ela está falando isso e entender como que é em Cuba, né? É claro que você tem o direito de não entrar nessa conversa, como a Ju falou. Não, eu não vou falar sobre isso porque eu moro no Brasil, meu país é o Brasil, e eu gosto do povo brasileiro, eu gosto da cultura brasileira e tudo mais. Mas se for uma pessoa que é favorável à vida em Cuba, à política de Cuba, à política da Venezuela, enfim, se a pessoa é favorável a isso, ela vai ter a visão dela, e aí Não, vocês... amiga, não, amiga, as pessoas que falam isso é porque dizem que lá é pior que o Brasil. Pois Não é, é que então... elas são favoráveis, é como se fosse uma ofensa Eu a Cuba. entendi, mas tem gente, Gil, que gosta, tá bom, do regime de Cuba, acredita que Cuba é um país que tem uma educação incrível, é um sistema de educação e tudo mais. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é disso que eu estou falando, da pluralidade, entendeu? É bom você conhecer todos os lados de uma moeda quando você for entrar numa conversa desse tipo, né? Que nem agora hoje eu trouxe a Ju aqui especialmente para a gente falar sobre a desmilitarização da polícia. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui nunca pensaram nisso, nunca ouviram falar disso, e a Ju, vocês vão ver o show que ela vai dar aqui daqui a pouco. Mas é isso, Então, alguém fala, meu amor. Gilvan, eu costumo utilizar o seguinte argumento, né? Nós não somos, quando nós utilizamos a comunicação não violenta, nós não somos adeptos da política do cancelamento. A partir do momento que você pede para uma pessoa se retirar do local onde ela está por defender pessoas cubanas ou política cubana, é porque essa pessoa ela não tem noção do que é a política do cancelamento. Então, dizer para a pessoa, querida, a política do cancelamento, ela diz que pessoas indesejadas devem ser excluídas. E nós, na comunicação não violenta, nós acreditamos que todas as pessoas, elas são importantes para uma rede, para uma inter-relação. Agora, eu defender uma política de ajuda de uma política de Estado que preza por erradicação do analfabetismo, erradicação dos problemas de saúde, que a saúde é pública, que a educação é pública, que nenhuma criança dorme na rua. Se isso é algo que prejudica, então eu não tenho o que falar, porque é isso que acontece. Hoje não vai ter, hoje pode ter milhões de crianças dormindo na rua, mas nenhuma delas é cubana, e essa é a realidade. É isso daí, gente. Vamos, cada um com o seu pensamento, isso é a pluralidade. Bom, aqui a gente vai falar das visões, né? Como que alguém se posiciona à esquerda, como que alguém se posiciona à direita, como que alguém se posiciona ao centro, esse é o nosso sistema político aqui no Brasil, né? Esquerda, direita, centro. Então, todo mundo tem opinião, todo mundo tem o seu lugar de fala, todo mundo tem o direito de pensar da forma como bem entende, mas num diálogo, numa conversa, é bom você se colocar no lugar do outro para poder conseguir ter esse diálogo, né? Então, é isso que eu estava falando, que é a premissa 2, que é compreender os modelos mentais da pessoa e respeitar a sua origem. De onde ela veio, por que ela pensa assim, quem que rodeia essa pessoa, né? Então, esse faz parte da nossa comunicação não violenta, é se colocar no lugar do outro, tá? Começar a tentar entender a partir do local de fala, do local de nascimento, né? Por exemplo, aqui no Brasil, isso daqui é um prato cheio para todo mundo, né? Todo mundo, a maioria, né, das pessoas que são carnívoros, que comem carne, pelo menos, adoram churrasco. Olha que coisa mais linda.
Agora eu vou mostrar a realidade de outros países que comem cachorro, que comem inseto, que tem outro tipo de cultura. Então, isso para eles, essa imagem, para a gente é difícil ver isso, mas para eles é normal. Talvez para eles seja difícil ver a carne que vem da vaca, que é sagrada. Talvez para eles, a gente tem que começar Inclusive, para mim tá bem difícil essa imagem. a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro, entendeu? Para perceber a realidade de cada um. Isso faz parte da comunicação não violenta. Bom, então, uma coisa super importante, que é a terceira premissa, é a empatia, né? Eu ia falar alguma coisa? Ariel, um minutinho só. Acho que o Carlos quer falar. Fala, Carlos, eu não estou vendo, tem que me interromper. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, assim, só para falar um pouco mais sobre o que vocês disseram aí, que é aquela questão assim, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de poder expressar o que está na alma dele, né? Uhum. Acho que todo mundo tem essa necessidade. Não é correto? Então, assim, o que eu penso? Eu penso assim, quando uma pessoa age com preconceito com outra pessoa com relação a qualquer coisa na sociedade, ela está tolhendo, não sei se é essa palavra certa, está tolhindo a pessoa de expressar o que está na alma, né? No âmago. Então, assim, se Sim. todo mundo parasse para poder observar a questão assim do respeito, né, com o próximo, tanto com a pessoa transgênero ou até uma mesmo somente homossexual ou qualquer outra coisa. Uhum. Esse respeito que a sociedade às vezes não tem essa compreensão de entender que da mesma forma que ela também tem os seus anseios de querer expressar aquilo que ela acha que é certo, né, que aquilo que ela acha que é correto, que é a necessidade de cada um expressar o que é, né, realmente de fato. Então, assim, eu acho que o dia que a sociedade entender que cada ser humano precisa respeitar o outro no direito, naquilo que as pessoas têm que se expressar, têm que viver aquilo que realmente é, e, tipo assim, entender também o que realmente a pessoa é, porque no sentido, assim, como é que eu vou falar, assim, aquela questão de vocês hoje são muito mais felizes da maneira que vocês escolheram, né? De ser, tipo assim, porque era aquilo que estava dentro de vocês. É uma realidade, assim, que vocês estão, igual eu conversei com a Diana hoje, ela sentia sempre que estava faltando algo na vida dela. Então, assim, quando ela se posicionou, se abriu para essa, como é que é o nome que se diz? Transição. Essa transição, ela pôde expressar, né, o que estava na alma dela. Então, acho que o que falta é essa compreensão da sociedade, de não bloquear o outro, de não tolher, né, de não julgar. Então, assim, e é muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo, de abertura, né, de consciência e tal. Fico feliz. Carlos, muito obrigado pela sua participação. É exatamente isso, né? As premissas que a gente está falando aqui, se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente só consegue respeitar aquilo que a gente entende, né? A gente, como ser humano, tem essa vontade de julgar, né? Aquilo que a gente não entende, a gente tem receio, medo. Então, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, entender de onde o outro vem, qual é a origem daquilo, por exemplo, da transição, né? Quando a gente aceita a nossa, eu vou dizer, condição, e decide passar por tudo isso, né? E quando as pessoas que são cis, como você, como a Ju, como o Gilvan, estão aqui no momento desse, é porque vocês, com certeza, se colocaram no nosso lugar de alguma forma, né? Vocês começaram a enxergar a gente com empatia, né? Sim. A empatia é justamente isso, se colocar no lugar do outro. Tem um vídeo muito bacana que eu vou tentar passar para vocês aqui, mas com essa confusão aqui do Zoom, não sei se eu vou conseguir. Mas espera aí, vamos... Fala. Assim, o Marshall, que é a pessoa que
que sistematizou a comunicação não violenta, ele mesmo fala que a ofensa é uma necessidade da pessoa que não foi atendida. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ter empatia até por aquela pessoa que nos ofende. Porque, assim, psicologia já fala, uma pessoa que ela é homofóbica, com certeza ela tem alguma coisa ali no interior dela que não foi satisfeita. Pode ser uma necessidade de ser, uma inveja, uma necessidade de estar no lugar da pessoa, ou uma necessidade de afeto que ela não conseguiu. Então, quando a gente passa a olhar para as pessoas dessa forma e entender que até o ofensor é uma pessoa que sofre, principalmente ela sofre, é por isso que ela ofende, né? A gente consegue entender. E o princípio da empatia, como a Ariel disse mesmo. É isso aí, Ju. Eu trouxe esse videozinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir botar ele para rodar, mas deixa eu tentar aqui. Vocês estão vendo o vídeo do YouTube? Sim, para ver Sim? até a tela. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer ele tocar agora. Ariel, se tiver áudio, a gente não tá ouvindo. Vocês não estão ouvindo? Não, a gente não tá ouvindo. Só Não. tá só aparecendo as imagens. E a tela tá pequenininha. Tá. Ariel, se você quiser, eu te mando a apresentação que eu fiz, que era em PDF, em PowerPoint, e aí ela consegue rodar e aparece até o som. Aí você vai até aquela... Vou mandar no seu WhatsApp. Tá. Gente, esse Zoom me deu trabalho hoje. Vocês estão me vendo? Vou esperar a Ju me mandar. Mandei. Tá, peraí. Tem que fazer uma aula para usar esse Zoom, não tô dando conta. Não sei, eu fui no Meet. Você fez no Meet? Tá. Mas, Ju, não, peraí, eu acho que eu abri o errado. Você me mandou no PowerPoint ou no PDF? PowerPoint. Aí você vai passando e vai até a do vídeo. Tá. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Sim, mas não tá tocando. Tá, mas ele tá Tá pequenininho ou tá pequeno. grande? Tá pequeno. Peraí. F5. F5, Ju? É. Não, é porque eu uso dois monitores e aí ele fica trocado entre os monitores, entendeu? Deixa eu ver. E agora? Agora sim, aí agora Agora pega. deu. Vamos ver.
Maravilhoso, né, gente? Todo mundo viu? Sim, sim, muito legal. É exatamente isso, gente. Então, assim, empatia tem a ver com compaixão, né? É quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, entender a dor dele. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente realmente sente aquilo. E quando a gente sente, a gente quer resolver. Então, a diferença da simpatia que ela está falando é que a pessoa que é simpática com você, ela não quer resolver seu problema, ela sabe? Ela está sendo gentil, né? Não está querendo, enfim, não está querendo entrar no que você precisa. Por exemplo, eu odeio quando alguém fala para mim vai dar certo. Eu odeio. Eu me contorço de raiva. Porque a pessoa que fala que vai dar certo, ela está te cortando, ela não quer ouvir o que você tem para falar, ela não está nem para sua luta, para sua dor, ela só fala vai dar certo. Então, isso é uma coisa que é ao contrário disso que a gente está falando aqui, né? Então, quando você está, nossa, eu estou sofrendo tanto, gente, eu perdi meu emprego, eu perdi meu marido, eu perdi, sei lá, aconteceu algo ruim comigo, e a pessoa fala, calma, vai dar certo. Ah, vai, né? Não, não é Sim. assim. Então, a gente ouve, a gente abraça, a gente pergunta se tem algo que a gente poderia fazer para fazer a pessoa se sentir melhor, né? E aí tem esses componentes da empatia, né? Que é entender o que o outro está passando. É verdade. É igual o Carlos falou aqui no começo, sabe? Ele começou a entender a verdade da Diana, né? O íntimo da Diana. Isso é entender a perspectiva do próximo. É reconhecer as emoções dos outros. O que isso está trazendo? O que essa pessoa que está conversando está trazendo? O que isso faz ela sentir, né? Diferente de julgar, né?
A gente reconhece essas emoções, não julga, não usa adjetivos, sua fraca, sua sensível, sua, sabe? A gente não vai fazer isso. Larga de ser mole. Levanta a cabeça, senão a coroa cai, igual você fala para mim. Então, esses são os componentes da empatia, se colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, é com a aspiração de ver esse sentimento aliviado. Então, a gente quer fazer uma ação para melhorar aquele estado daquela pessoa. Tudo isso aqui faz parte da comunicação não violenta, gente. Tá vendo? É se colocar no lugar do outro, é não julgar, é tentar entender de onde a pessoa vem, qual que é a cultura dela. Tudo isso a gente está fazendo para ter uma vivência melhor como seres humanos, né? Que a gente consegue pensar, refletir. Então, a gente pode ter uma vida mais saudável. Bom, o ciclo da comunicação não violenta, praticando diálogos impensáveis. Ouve o que a pessoa está dizendo, não interrompe enquanto ela está falando. Né? O primeiro passo é esse, ouvir. Então, eu estou aqui hoje falando, o Carlos está ouvindo, vocês estão ouvindo, isso é o que eu estou trazendo para vocês. Né? Então, vamos ouvir, mesmo que vocês não concordem com alguma coisa, agora é a hora de ouvir, primeiro passo. Segundo passo é indagar, né? É fazer perguntas para a pessoa, para que todo mundo compreenda melhor o que está sendo dito. Por exemplo, às vezes eu chego em casa, eu vou dar um exemplo bem ridículo, tá? Bem machista. Eu sou mulher, chego em casa... Não, eu sou o marido na história. Chego em casa e a janta não está pronta. Né? E começo a brigar com a minha esposa. Aí a minha esposa pergunta assim, mas você está nervoso, meu bem? Aconteceu alguma coisa? A janta vai ficar pronta daqui a pouquinho, calma, vem cá, deixa eu te fazer um carinho. Por que você está assim hoje? Ou isso é bem melhor do que ela falar assim, seu safado, não sei o quê, né? Isso quebraria esse ciclo aqui da comunicação não violenta. Então, a gente ouve o que a pessoa fala, começa a fazer perguntas. Às vezes, essa pergunta é depois que ela terminou de falar, é claro, né? Mas você perguntar, o que isso te faz sentir? Por que você pensa assim? Né? Como que você chegou a essa conclusão? E tentar compreender, fazer... Aí, Diana, quando eu falo que é possível a gente, talvez, fazer a pessoa entender o que a gente está dizendo, né? Você pode parafrasear o que a pessoa disse, para que ela confirme que ela tenha entendido o ponto de vista, né? Deixar clara a posição o que você pensa sobre aquilo, o que te motiva a ter aquela opinião. Por exemplo, se a gente estivesse falando de porte de armas, então você é a favor do porte de armas, pois se sente inseguro no nosso país. Ou seja, você entra na linha de raciocínio da pessoa, né? E aí você usa o que ela disse para tentar trazer essa compreensão do que está acontecendo ali. Então, você é a favor do aborto, porque dessa forma as mulheres são donas da própria vida e não vão mais fazer aborto clandestino e pôr a sua saúde em risco, sabe? Então, nessa Sim. parte aqui do compreender, a gente indagou para entender o que estava acontecendo, a gente ouviu em primeiro lugar, e nessa parte aqui a gente vai começar a fazer a pessoa perceber que você está entrando ali naquela linha de raciocínio. Então, aí sim você pode argumentar, né? Esse é o ciclo da CNV, viu, gente? Então, assim, ouvir, perguntar. Essas perguntas é só para você entender certinho o que está acontecendo e por que a pessoa está se sentindo daquela forma. Compreender quando você consegue se conectar com aquela pessoa, entender o que ela disse, você mostra para ela que você entendeu, e aí você vai dizer o que você pensa. Então, você fala, olha,
apesar disso que você falou, apesar de você ser a favor do porte de armas porque você está inseguro, as pesquisas mostram que as pessoas costumam ser mais violentas em países que o porte de armas é liberado. Então, sobre o aborto, mas você é a favor do aborto por causa da saúde pública e tal, mas e a questão religiosa? Né? Isso, cada um tem o seu ponto de vista, e é nessa hora aqui que a gente vai colocar o nosso ponto de vista. Então, por isso que fala praticando diálogos impensáveis. Tem todo um ciclo que é ouvir, né? Fazer perguntas para você ter certeza do que está sendo dito está certo, compreender, né? Quando a gente compreende, a gente se coloca no lugar do outro e a gente deixa claro isso, né? Que a gente está entendendo o que a pessoa está falando. E aí você argumenta, né? Então, dessa forma, o Marshall acredita que a gente vai conseguir ter um diálogo que antes seria impossível, ser possível e ser pacífico, né? Bom, praticando o uso da comunicação não violenta. Eu trouxe a Ju justamente para essa parte, ela foi incrível no momento que eu presenciei. O tema que eu trouxe para a gente é esse. É a desmilitarização da polícia e o fim do exército como conhecemos. Então, assim, eu queria ver com vocês, deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera de vocês aqui, peraí. Tá, tô vendo a Diana, Carla tá com a câmera desligada, Regina. Olha, tem até uma Carla com C aqui, gente. A Ju, o Gil. Gente, ela é minha amiga daqui de Campo Grande. Eu convidei ela para essa conversa, porque eu acredito que vai enriquecer muito a ela. Ela também é uma mulher trans. E, assim, eu queria que ela conhecesse você, Ariel, principalmente, agora as meninas que eu estou conhecendo, porque é uma conexão para ela e eu acredito que vai enriquecer bastante para ela. Ai, que maravilha. Carla, meu bem, liga sua câmera para a gente ver só um pouquinho. Seja bem-vinda também. Ela ligada. Já tô com ela ligada, bebê. Não é a Carla Eduardo, não. É a Carla, amiga da Ju. Carla sim. Que vergonha! Ela tá com vergonha? Ela tá, mas... Tá bom, deixa ela então. Carla, seja bem-vinda, meu bem. Muito obrigada pela sua presença. Vamos falar sobre isso daqui, gente, porque eu tô com medo de me alongar muito. Mas, vocês já tinham ouvido falar disso? Diana, Regina, Carla com K? Não? A Luísa saiu já? Acho que a Luísa saiu, porque a Luísa é do colégio. Eu achei muito interessante o exemplo que você deu do marido chegar em casa e a esposa, não que eu seja mulher, mas se alguém faz uma coisa dessa comigo, eu derrubo a cozinha em cima dela. Então agora eu vou... Quando eu tiver um namorado, quando eu tiver alguém, se acontecer isso, eu vou respirar, contar até 1 milhão e falar: por que você está agindo assim? Gente, porque é difícil, não é? É difícil entender, né? Que a gente pega fora. Como assim? Não tá pronta? Ué, só sou empregada? O Carlos está com a mão levantada. Carlos, você quer falar alguma coisa? Carlos, você é a favor ou contra a desmilitarização da polícia? Conta pra gente. Eu já ouvi falar sobre isso, mas ainda não tenho muita... Não sei ainda como é que funciona, tá? Então, é interessante saber os argumentos da Juliana. Tá? Ô, Ju, então eu vou fazer a pessoa que é contra. Tá? Gente, eu sou contra a desmilitarização da polícia porque é uma instituição tão respeitada há tantos anos, que protege o nosso país. A polícia tem que ser violenta porque vagabundo tem que ir para a cadeia, vagabundo tem que levar paulada, e
eu sou contra o fim do exército como conhecemos, porque eu quero deixar a minha pensão para minha filha até ela morrer, que não vai casar, porque eu sou contra. Ju, entra aí. Certo. Mas você não acha que se, por exemplo, a sua filha, essa não é uma instituição, isso não é uma coisa muito machista, você acreditar que ela precise de uma pensão, porque antigamente as mulheres, elas eram apresentadas aos maridos, né, e tiradas do pai para o marido. Essa questão da pensão militar é porque o pai não acredita que essa menina vai conseguir dar certo na vida ou não vai ter um casamento? Você não acredita que isso pode ser um tanto quanto prejudicial até para sua filha? Eu acredito que mulher tem que fazer o que ela manda fazer. Gente, se alguém editar isso depois, eu tô fodido. Então, o que você acha que a militarização... Você sabe de onde vem o início da polícia militar? Como ela surgiu? Olha, Ju, eu acho... Você me pegou agora, mas vem desde o Império, né? Eu acho que tinha uns bandidos que não tinham nada para fazer, botaram arma e uniforme. Olha... Então, a polícia militar, ela é um resultado, ela ainda é herança da ditadura militar. A polícia militar, ela não existia antes da ditadura militar. Qual é a função da polícia militar na sociedade? Ela tem uma função ostensiva, que significa que todas as pessoas são culpadas até que provem o contrário, e que nós necessitamos de ser reprimidos para não cometer algum crime. Essa é uma visão que é muito arcaica e que ela sugere que a sociedade precisa de pessoas que estão nos reprimindo, né? A desmilitarização não vai acabar com a segurança, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente pode perceber que a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas têm uma outra maneira de agir, né? Então, você acha que... o que você acredita que seja a militarização, né? Por que ela surgiu? Ela surgiu por conta da ditadura. E você acredita que ela tenha, hoje, alguma serventia? Bom, você está perguntando para mim. Não, estou perguntando para quem é a favor ainda. Ah, tá. Então, não estou nesse papel mais. Tá bom. É que eu ainda não fiz a sua síntese. Tá bom. Alguém é a favor, gente? O Carlos está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? A favor da militarização. Você acredita? Você é a favor, boa Carlos? noite. Bom, sim, é uma pergunta para você. Então, seria uma mudança de abordagem, então, da polícia, né? Então, eu vou fazer a síntese do que a Ariel disse. Ariel, você me disse que você é a favor da ação porque bandido tem que ir para a cadeia e porque a sua filha, ela vai ser uma pessoa que não vai ter nenhuma oportunidade na vida, logo ela será inútil, então ela precisará receber essa pensão, porque não terá um homem para poder bancá-la, correto? Ariel de mentirinha, acredito. Ariel mentirinha. Foi isso que Vocês eu estão entendi? vendo que ela está usando a argumentação, gente? É o ciclo da comunicação não violenta. Sim. Ok. Bom, o que acontece? A militarização, ela é regida por uma constituição diferente que é da nossa. E também ela tem um financiamento também diferente do nosso. Mas todo o dinheiro vem do mesmo lugar. A Polícia Federal, o Exército, as Forças Armadas, eles detêm 60% do financiamento do Brasil. Fora que a gente ainda gasta quase 20% para pagar dívida externa. Então, o que sobra para a população e os setores da sociedade civil são muito pequenos.
E aí nós temos duas leis. Bom, nós somos pessoas que somos regidos pela Constituição Federal de 1988, e aí nós temos direitos, deveres e regras regidas por essa Constituição. Os militares, eles têm uma Constituição diferente, que não permite para eles sequer questionar o modelo no qual eles estão inseridos. Eles não podem fazer greve, eles não podem responder com algum tipo de questionamento, porque tudo pode cair como desacato. Então, tudo isso leva a ter uma casta, né? E se a gente vive numa sociedade que diz lá que somos todos iguais, né? Que a Constituição garante os mesmos direitos, então a militarização acaba sendo inconstitucional, porque ele mantém pessoas de forma diferente, num regulamento diferente, né? Nesse sentido, pensar desmilitarização, e isso tem vários textos que, se vocês tiverem oportunidade, o Marcelo Freixo, ele é um estudioso da área. Eu lembro de ter assistido uma palestra com ele, que ele disse assim, que em 80 anos, quase a população brasileira vai estar presa. Em a gente vai ser preso em algum momento, porque tudo é crime, é repressão, e é um reflexo da militarização. Porque a militarização, ela traz um perfil de pessoa. Até o perfil, se a gente parar para pensar nas escolas, o que é ensinado para as crianças, sentar na carteira, ficar olhando para frente, é ordem, está na nossa bandeira, ordem e progresso. O progresso significa tecnologia, e a ordem vem desse sentido ainda militar. Então, a gente ainda tem resquício dessa ditadura, né, na nossa Constituição, hoje na nossa democracia, porque nós não estamos no sistema democrático. Ele é um sistema democrático que está regido pela lei, é democrático, mas na prática não. E aí, fizeram... Pergunta para mim, Ariel. Você não é a favor da polícia, então você vai chamar quem? O Batman? Adorei a pergunta. E aí, quem é que vai defender a sociedade, a família tradicional brasileira? Bom, a gente tem a Polícia Civil, né, que tem uma organização e ela é regida pela Constituição Federal. A diferença da Polícia Civil é que a lei dela, ela vem da Constituição Federal, é diferente, mas ela está sujeita a todas as penalidades e também aos direitos, e que nós, cidadãos, regidos pela Constituição Federal, temos o direito, né? Temos as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. E pensar em segurança, a gente está falando tanto de comunicação não violenta, está falando tanto de tentar entender o próximo. Isso não significa que a gente também tenha que ser mole, né? Na Costa Rica não existe exército mais. O Japão também não, né? Mas lembra que a gente não podia citar o Japão. Lembro. Então tá. O Japão não tem exército, né? Mas tem o Jaspion. Jaspion. Mas é isso. A Coreia do Norte tem um exército, mas se a gente para e pensa que a função da segurança perpassa por essas lutas, bom, como é que é o nosso exército? Vamos parar e analisar. O que eles vêm fazendo para a segurança, né? Pintar meio fio é uma atividade de segurança, né? Correr daquela forma que eles correm, várias pessoas que estudam o condicionamento físico dizem que aquilo estoura o joelho da pessoa. Eles não sabem fazer uma luta, né? Você chama a pessoa para porrada, ela não sabe, ela vai apanhar. Oi, Gilvan. Uma flexão a pessoa não sabe. Né? Tem vídeos e vídeos, né? Então, e aí é que tem uma diferença. Para acontecer a segurança, não precisa de ter
ostensividade. A gente não faz segurança com muitas pessoas reprimindo outras. Já está aí, ó, a gente já tem exemplo. Ontem teve uma chacina, 22 pessoas mortas. Embora a gente ainda tenha alguns abusos, né, como hoje, os policiais rodoviários federais mataram uma pessoa dentro do camburão, jogaram um gás lacrimogênio nessa pessoa, essa pessoa tinha doença mental, e aí mataram na frente de várias pessoas, né? Eu consegui ver ali naquele vídeo, não só 2 assassinos, que eram os 2 policiais, eu consegui ver vários assassinos, porque aquelas pessoas estavam assistindo aquele assassinato de maneira passiva, só gravaram. Então, embora tenha esse tipo de excesso por parte de policiais que fazem parte da Constituição Federal, a gente consegue perceber que há muito mais naqueles que seguem a legislação militar, porque eles têm uma forma diferente de ser julgado. O próprio Jair Bolsonaro, ele foi expulso do exército porque ele tentou colocar uma bomba lá. Eu não sei se ele tentou, se ele colocou, enfim, eu não me lembro disso. E aí, como a especialidade dele é matar, né, ele deixou ser assaltado, porque mesmo armado, ele não conseguiu reagir ao assaltante que levou a moto dele. Então, né, houve segurança? Não houve segurança. Nem ele próprio estava se sentindo seguro, porque o assaltante levou a moto dele. Isso é um fato, né? E aí, quando a gente coloca isso para a sociedade e mostra que existem países que têm uma força armada, que tem uma força de segurança, que não necessariamente precisa estar armada, e pensa que o papel do militarismo é proteger a soberania nacional. Mas que soberania nacional que a gente está protegendo? O Brasil, ele é do Brasil? De quem é o Brasil? O Brasil o Brasil já foi vendido. Então, a gente não necessita de verdade aqui ter essa força para proteção de algo que nem é nosso mais, né? O papel do exército, principalmente porque eu morava numa região de fronteira, que eu não sei se vocês conhecem, Ponta Porã, ela é na divisa com o Paraguai. O exército ia para a linha para fazer revista das pessoas que estavam indo com compras, né? Não temos necessidade. E aí, enquanto isso, a gente tem vilas militares que estão lá às nossas custas, que estão com pessoas, né, os homens normalmente vêm com as suas famílias, e essas mulheres, elas não têm uma atividade, porque para elas não é previsto nenhuma atividade, normalmente elas vão trabalhar na escola. A gente pode perceber que tem muita, fala assim, é militar casado com pedagoga, e essa pedagoga está na escola. Então, é um braço, né, da escola, porque a educação, ela foi muito atacada depois da ditadura por conta de todas as questões que aconteceram, das pessoas que pensavam, né, através da educação. O exército, ele conseguiu entrar na educação por meio tanto dos militares quanto das esposas deles. E isso é um fato. Aqui em Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal foi criada em 1968. Ontem eu conversei com uma pessoa que foi vigilante nessa época. Ele foi retirado do exército pelo militar que era o reitor na época e veio para trabalhar na universidade. Ele contou uma história de um tenente-coronel na época que estava com uma pessoa, com um homem no carro, e eles estavam namorando no carro, e o segurança, pensa, 1968, né, era uma época em que ali, se hoje matam homossexuais, imagina naquela época, né? O policial, o vigilante chegou para ver o que estava acontecendo e foi morto pelo tenente-coronel. O rapaz que estava com ele conseguiu sair, conseguiu fugir, e ele foi embora da cidade. E esse menino foi morto em Cuiabá, né? Então, veja, há muita
há muito abuso de autoridade, há uma diferenciação de pessoas, há uma hierarquização que ela não faz parte da nossa sociedade, porque a maioria dessas pessoas, elas são pobres, a maioria dos militares, elas são pobres, isso é histórico. O Brasil, eu tenho um professor, o professor Roberto Silva, que ele foi interno, e hoje ele é livre docente na USP, ele foi interno do Carandiru e da FEBEM, ele tem um livro chamado Filhos do Governo, em que mostra uma época em que várias crianças elas eram tiradas de sua mãe e levadas para adoção, e depois elas iam para servir no exército, doutrinadas por essa força, né? E aí a gente qual é a necessidade hoje de se manter uma polícia assim, mesmo depois da Constituição Federal? Ju, eu queria levantar uma questão que eu trouxe para você mais cedo. Eu confesso que esse assunto é novo para mim, assim, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Mas eu me lembrei de quando eu me alistei, né? Quando eu fiz 18 anos, eu tive que me alistar. E eu não sei se todo mundo aqui já passou por isso, se todo mundo passou por isso, mas existe um exame de saúde que é feito. O policial torturou um homem lá na frente de todo mundo. Tortura. Ele Eu ainda não... tinha problema na cabeça, ele tinha problema mental. Sim. Torturou Mas ele, pegou a cara dele. Eu estou falando aqui, é a Carla que está falando? Fogou ele Não? na lama, lá no chão, lá. Quem é que está falando, gente? Miss Story? Eles matou ele asfixiado na fumaça que ele prendeu a ler lá no porta-mala, lá e jogou uma fumaça, não sei do que lá. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele debatendo as pernas lá e sacou fumaça lá, não sei do que lá, ó. Ele debatendo lá, ó. Tá. Matou ele. Qual que é seu nome? Você que está falando? Todo mundo falando isso aí, tá todo mundo revoltado na internet. Mas qual que é seu nome? Não era bandido, não. Bom, eu vou mutar ela aqui, porque eu acho que ela não está ouvindo a gente. Mas eu estava... uma coisa que eu trouxe com a Ju hoje é a questão da humilhação que as pessoas homossexuais, transexuais passam no exército também, né? Eu não sei se todo mundo passou por isso, mas eu lembro que na minha época tinha que tirar a roupa e eles vinham com uma espécie de régua para medir o pênis. Eu não passei por isso, graças a Deus, porque na hora que perguntaram, tem alguém doente aqui? Eu levantei a mão e eu falei que eu tinha, como é que é? Esquizofrenia compulsiva. Não, esquizofrenia. Falei que eu tinha esquizofrenia. Uma coisa assim eu falei. Aí eu não tive que passar por isso, mas eu vi os meninos passando todos, sendo medidos, sendo... Então, assim, isso acontece hoje com as meninas trans também. Tá? As meninas trans que não retificaram o nome e o gênero, elas passam por isso. Então, assim, é claro que existe uma piadinha, uma coisa assim, e eles próprios não obrigam, né? Muitas das vezes não obrigam as meninas a passarem por isso, e elas são liberadas desse exame de saúde. Mas acontece. Outra coisa horrorosa, Juliane, é a questão do fim do SUS, a questão do fim das universidades públicas. Eu tentei ler essa matéria, não consegui, eu vi só um pequeno trecho de um vídeo, mas é um documento que os militares estão tentando aprovar, ou já aprovaram, não entendi direito, que vai até 2035, ou seja, eles acreditam na continuação do Brasil do jeito que está, com esse capiroto aí no poder e os mandados dele. E aí são esses os planos, o fim do SUS, né, o fim do SUS da forma gratuita que a gente tem, e o fim das universidades públicas. Você viu isso, Ju? Eu vi. É um programa das Forças Armadas que é muito preocupante, porque mesmo que o Bolsonaro não ganhe, isso pode determinar que eles estão pensando em algum tipo de golpe, né? E assim, da onde vem essa questão? Você estava falando de medir o pênis, né? Como eu te contei, lá
Isso vem desde da época em que os negros eram trazidos para serem escravizados, né? Os reprodutores eram aqueles que tinham o pênis maior. E por isso que se fala hoje que dizer, porque é negão, tem um pinto grande e tal, isso é um racismo, porque vem dessa época. Claro que eles vão ter um pênis maior. Se você tem uma população que foi selecionada para reproduzir os outros, que tem um pênis grande, que significava que isso era o reprodutor, que é um cachaço, né? Isso a gente utiliza num termo para porco, né? É um termo que se usa para animal. Então, uma população que foi animalizada, né? E aí nós viemos de uma tradição patriarcal. Até no Paraguai tem um mito do curupi. Eu não sei se vocês conhecem. O curupi, ele é um bugre baixo, pequeno. Não sei que vocês sabem o que é um bugre? Não. Bugre é um termo utilizado para os índios paraguaios, né? Índios. Aqui no Mato Grosso do Sul se utiliza muito esse termo, bugre, né? Ele normalmente tem a pele parda, mas tem uma origem paraguaia. E lá no Paraguai, o mito do curupi, ele é um bugre baixinho, mas o pênis dele dá a volta na cintura. Então, se acreditava, né, que o homem com o pênis maior, ele era o reprodutor e também era o melhor para a guerra. Mais então, forte, mais viril, né? Mais macho. Mais forte, mais viril, mais macho, né? Parte desse tipo de preconceito. E aí, hoje, o exército ainda utiliza métodos que são de animalização das pessoas, de não respeito, até pouco tempo atrás era crime, né? Você ser homossexual no exército. Até pouco tempo atrás. Então, se a gente para pensar, o retrocesso desse tipo de ter esse tipo ainda de casta na sociedade, eu começo a pensar que a militarização, o fim da militarização, vai ser o fim dos preconceitos todos, praticamente. Que maravilha, Ju, que maravilha trazer assuntos tão importantes. Eu tenho certeza que as meninas também nunca tinham pensado nisso. Fala um pouquinho aí, gente. O que vocês acharam desse diálogo, dessa comunicação nossa aqui, da Ju? A Ju me convenceu, no fim das contas. Mudou de ideia? Mudei de ideia. Aula, né? Tô aqui. Ela é maravilhosa. Conhecimento. Obrigada, Ju. É isso aí, por isso que eu quis trazer ela aqui, gente. É uma pessoa especial para pessoas especiais. E eu ainda acredito no nosso país. Eu acho que faz parte da minha do meu ser positiva, sabe? Acreditar em coisas boas. Então, eu acredito que a gente vai conseguir retomar o país, talvez retomar a bandeira, talvez até mudar a questão da ordem e progresso, Ju, né? Para diversidade e inclusão da pessoa, que babado. Tudo de bom. Gente, então vamos seguir aqui, porque eu acho que... Bom, isso aqui era um outro tema. Essa parte aqui é a parte da prática mesmo, da comunicação não violenta, né? A gente fez isso aqui, né, Ju, na questão da desmilitarização. Então, depois eu posso compartilhar com vocês os slides para vocês pegarem informações e tudo mais. O vídeo também, talvez alguns textos. Eu acho importante vocês, candidatas a um concurso de beleza trans, terem essa consciência política, terem essa informação, todo esse assunto que a gente abordou aqui, que a Ju trouxe. O importante, gente, é tentar não entrar no embate. Tá? Nós, pessoas trans, principalmente, não entramos em briga. Tá? A gente tem que se safar, e quando a gente ficar encurralada, a gente tem que tentar trazer essa abordagem de entendimento, de compaixão, para tentar se salvar mesmo, né?
E isso também não só em temas de violência, mas em temas de pessoas que discordam com a gente, como as nossas famílias, tentar entender de onde vem aquele pensamento, mas tentar fazer a pessoa entrar na nossa cabeça também para ver o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente sofre. E é isso. Marshall fala assim, nunca tente entrar na cabeça das pessoas, lá é feio. Tenta entrar no coração. Olha que lindo isso. É isso Porque quando a gente mesmo. fala da comunicação não violenta, é isso, a gente quer entrar no coração da pessoa, para a pessoa entender por que você teve esse posicionamento, por que você está fazendo isso, por que é isso que a gente quer, que a pessoa entenda o nosso ponto de vista. E a gente não consegue fazer com que a pessoa entenda o nosso ponto de vista se a gente é agressivo, porque aí ela já se fecha, né? Qualquer pessoa que chega com agressividade com a gente também já fecha. E tentar, assim, não julgar nada do que ela está falando. Quando ela começar a falar, talvez, é porque eu sou a favor do porte de arma, e você já pensar em fulminar ela com o olhar, Bolsonaro, sai daqui, não sei o quê, tenta pensar. O que aconteceu? Né? Vamos lá, uma mantrinha. O que aconteceu com você? Por que você é a favor do porte de arma? Né? Às vezes a pessoa quer dizer que algum assaltante entrou na casa dela, e que se ela tivesse armada ali, ela teria se salvado. E aí, daí dá pra gente trazer outros exemplos também, mas é muito polêmico, né? A gente vai ficar batendo muito nessa tecla de tentar convencer a outra pessoa também a partir do exemplo, e é muito perigoso, principalmente assim, nós mulheres, e principalmente vocês, mulheres trans, eu acredito que há aquela questão de pessoalização, né? A pessoa vem conversar com a gente já com um pré-julgamento, né? É isso aí, Ju. E a questão da segurança também, né, meninas? Então, tentar sempre trazer essa discussão num ambiente mais humano, né? Tentar mostrar que existe sentimento, que existe dor, que existe... para que a pessoa se desarme também. Às vezes ela tem um preconceito, que cresceu... Ontem eu vi um filme de um menino que era machista, que batia e fazia, acontecia, mas era reflexo do que o pai dele fazia com a mãe. Então, as pessoas são... acho que foi o Nelson Mandela que disse isso, que... Não sei se foi o Nelson Mandela, Ju, acho que você vai saber mais do que eu. Que ninguém nasce odiando, né? A gente é ensinado a odiar. Então, assim, o amor é um sentimento assim, tão genuíno, tão grande, que surge do nada, mas o ódio é ensinado. Mas isso aí, até nas nossas relações. Por exemplo, eu que venho de um lar, não era um lar. Meu pai batia na minha mãe, eu já vi meu pai batendo na minha mãe de cinto. Eu apanhei do meu ex-companheiro porque eu achava que aquilo era um gesto de amor. A gente que cresce num lar assim, a gente acostuma com o sofrimento. E quando a gente não tem o sofrimento, também é muito doloroso. Porque quando você vai para um relacionamento saudável, e eu tenho 37 anos, eu fui começar a ter um relacionamento saudável ano passado. Eu passei quase 36 anos da minha vida acreditando que um relacionamento, ele tinha que ter um sofrimento, ele tinha que ter altos e baixos, que se não fizesse meu coração quase querer sair pela boca, não ia ser o certo, que eu não era amor. Mas aquilo que eu sentia não era amor. Porque quando você precisa ficar querendo que a pessoa veja provando que você tem valor, é porque a pessoa não te valoriza. Não te valoriza. Então, isso não é amor. É isso mesmo. Gente, alguém tem mais alguma coisa que quer comentar? Duda, o que você achou? Ai, gente, é muito bom a gente ter conhecimento, né? Com certeza é algo que eu vou procurar me aprofundar mais depois. Mas, tipo, a Juliana, ai, gente, tudo. Virei fã. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Eu também Quero virei ser fã. muito inteligente.
E como você está se sentindo, Duda, depois dessa oficina? Com certeza mais menos ignorante. Porque a vida da gente tipo, a gente tem muitos tabus que precisam ser desfeitos, né? Tipo, tem coisas que alguns preconceitos, a gente fala muito de preconceito, mas a gente também carrega muito preconceito, né? Então tem muitos preconceitos que a gente precisa deixar de lado. Então é muito importante isso. Eu amei. Ai, que Com certeza maravilha. eu vou sair daqui uma pessoa melhor. Ai, que bom. Gente, quem mais está aí? Carla, você está aí? Carla Eduarda? Eu O que tô você aqui, gata. aprendeu? O que você aprendeu de novo? Uai, gata, para mim foi um aprendizado, né? Porque, assim, eu fiquei só neutra, prestando atenção na conversa de cada uma de vocês. E, assim, eu nunca fui muito de política, né? Uhum. Mas depois dessa oficina de hoje, eu aprendi um pouco a mais, né? E Você acha que só um minutinho. que é importante, Carla? Por exemplo, você nunca foi muito de política. E a partir de hoje, você acha que é mais importante entender um pouco melhor? Sim, com certeza. Porque hoje em dia o que manda é a política, né? Sim. Quem mais está aí, meninas? Eu não estou vendo vocês. Carla, quer falar um pouquinho? Carla. Carla com C. Vai acontecer. Ah, meninas, abri um edital aqui para a Secretaria de Administração para trabalhar com políticas públicas LGBTQIA+. Olha. Aham, primeira vez que eu vi isso na vida. Tem uma, duas, três, 4 vagas. Olha Até que 3 mil. maravilha. Eu vou mandar para Gente, você distribui. Manda sim que a gente publica lá no Instagram. Uhum. Tá bom? Diana, você quer falar Vamos alguma tirar coisa? foto? Oh, Deixa eu só ver desculpa. se a Diana quer falar mais alguma coisa. Diana? Bom, agora tô falante. Eu acredito que foi uma bagagem bem grande que eu não imaginava receber, principalmente da Juliane. Ela destrinchou muito bem os assuntos e deu para a gente perceber pela linguagem dela, foi uma linguagem, uma abordagem muito mais macro, né, para que de fato a gente não se perdesse diante de nomenclaturas e de definições. Foi bem autoexplicativa. E é isso, muito grata, estou munida, nutrida aqui de conhecimento, gostei muito. Maravilha. Gente, então é isso, ó. Quem quiser, ó, tem ouvidoria, quiser fazer alguma reclamação, eu espero que vocês todas falaram bem, né? Dariam uma nota alta. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. O Politize é uma organização da sociedade civil, ou seja, ele precisa de doações para sobreviver, para continuar levando esse tipo de conteúdo para outras pessoas em outros lugares. Então, assim, quem quiser, quem puder, tem as redes sociais do Politize, depois vocês dão uma procuradinha no Instagram, é bem bacana o conteúdo, vocês estão vendo, é bem colorido, é bem bonito, e é muito importante fazer parte desse movimento, tá bom? Aqui tem a inscrição, quem quiser ser multiplicador, como eu e a Ju, tem o link aqui, depois eu posso mandar para vocês, só vocês me procurarem também. E é isso, vamos todo mundo tirar fotinha. Deixa eu ver como é que eu faço para... Aqui, pronto. Deixa eu interromper aqui. Ai, meu Deus, cadê? Passaram perfume? Não estou conseguindo pôr em tela cheia. Ué. Peraí. Aí. Pronto. Cadê? Vamos tirar a foto. Carla com C.
Carlos, quer ligar a câmera, Carlos? Só para a gente tirar uma fotinha para registrar? Acho que o Carlos não... Tá assim. Carla com C? A Carla com C, eu acho que não tá. Carlos, liga a câmera para a gente tirar uma foto rapidinho. Tá, eu liguei, só um momento. Tá. Só virar aqui. Ó, 1, 2, 3 e... Valeu, gente. Muito obrigada. Deixa eu só mandar a foto, se não esqueço, aí eu perco. Vou mandar aqui no WhatsApp. Vou mandar para o Gil. Olha, eu agradeço vocês por tudo, pela Ariel, principalmente pelo convite de lembrar de mim, né? Quando falou no grupo, lembrou do meu nome. Eu e o Heitor foi um rapazinho, ele tem 18, né? Eu acho que 18 ou 17 anos. Um menino, nossa, ele sabe tudo também sobre a desmilitarização. E vocês satisfizeram a minha necessidade de pertencimento e de reconhecimento. Realmente, eu estou muito grata por estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que eu sei. E a Ariel tem meu telefone, se vocês quiserem, sentirem que quiserem conversar comigo, eu sou aberta, eu fico lá no WhatsApp, esse meu número faz mais de 10 anos. Se eu puder conversar, se eu tiver tempo, com certeza eu vou ficar muito feliz de ter contato com vocês. Ai, Ju, você é maravilhosa. Desde o primeiro momento que a gente conversou um pouquinho, a Ju mostrou interesse no Transmission, mostrou interesse na pauta trans. Então, assim, foi uma pessoa super aberta, super carinhosa. E quando a gente ouve essa mulher falando, meu Deus do céu, dá vontade de ficar... Ju, tem que gravar aqueles cursos, assim, sabe? Que você paga na Hotmart, vai dar aula de qualquer coisa para ganhar dinheiro. Eu dei uma vez uma entrevista para um podcast evangélico, gente. E aí, eu aconselho vocês a ouvirem esse podcast, chama O Reino em Pessoa. Eles são maravilhosos, eles fazem um trabalho maravilhoso dentro da igreja evangélica. Existe evangélico que é decente, juro. Eu acredito nisso, conheço aqui em Goiânia tem o pastor Edson Santana, não sei se os meninos conhecem, mas ele é o pastor da primeira igreja inclusiva de Goiás, e ele é homossexual, chama Igreja Íris. Faz um trabalho muito bacana, acolhe pessoas dentro da própria casa, pessoas em situação de rua, mulheres trans, mulheres vítimas de violência. Então, assim, realmente existem pessoas boas em todos os lugares, né? E eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. Ju, muito obrigada. Meninas, vocês que estiveram aqui hoje abrilhantaram minha oficina, meu momento. A Ju está aqui como convidada, não tinha que estar aqui, gente, não é obrigação da Ju estar aqui, ela tem um grupo dela, mas eu convidei por esse conteúdo que vocês viram aí, achei importante compartilhar com vocês. Eu quero coisas boas para vocês, então eu trouxe a Ju. Ai, que lindo, obrigada. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Ariel, porque essa mulher merece. Gente, muito obrigada, boa noite, estamos chegando na final, estou doida para ver todos vocês. Ju, você é nossa convidada para assistir online, se quiser vir para Goiânia, ver a final ao vivo. Dia 24 de junho está chegando. São todas a final do Transmission, vamos eleger a nossa Miss Transmission. Eu quero, com certeza. Minha convidada. Não. É isso, meninas. Um beijo enorme. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que Tchau, seja logo. Beijo. Tchau, gente. Beijos. Tchau.